Durante a época de ouro do YouTube, era bastante comum vídeos de pegadinhas viralizarem, fosse pelo absurdo que algumas eram, ou então fosse pelo simples entretenimento que o conteúdo oferecia. E é inegável que quase todo mundo já tenha surfado nessa onda. Você mesmo deve conhecer alguém que já fez alguma pegadinha, ou mesmo você já fez com alguém, né? E levando em consideração que entre 2012 e 2018 o YouTube era o principal meio de entretenimento que o pessoal tinha e que muitas crianças tinham acesso a conteúdos bem questionáveis, nesse vídeo estarei relatando a minha experiência com essa moda de pegadinhas, que foram de uma simples ovada na cabeça até uma humilhação de desconhecidos e que no final de tudo foram assaltados. Nessa época, eu estava no 6º ano. Sim, a mesma época que o Kaique falou que invadiu minha casa e não. Essa parada aí não foi pegadinha não, tá? E na ocasião, estava sendo finalizada a educação física para os alunos poderem ir embora para casa. Normal. Mas o porém era que uma garota da nossa sala estava fazendo aniversário nesse dia e pela tradição, ela ia levar a ovada. Daí vocês perguntam, qual era o problema disso tudo? Essa seria apenas mais uma pegadinha bem bobinha, afinal das contas. O problema, meus caros, era que a escola em questão era particular, e daquelas que as regras são bem rigorosas, e uma delas poderiam gerar até expulsão se o pessoal desse ovada na menina. E não sendo suficiente estar ciente do risco, teve 2 garotas na nossa sala que mesmo assim tacaram o ovo na menina. E sabe o pior? O ovo estava estragado. E sabe o que ainda mais era pior? As garotas que tentaram ovar a aniversariante conseguiram a proeza de errar o alvo e acertar um dos coordenadores da escola, que estavam passando na hora. Absolute cinema. Aquela foi, sem dúvida, a melhor pegadinha fracassada que eu já vi na minha vida. E o desfecho disso tudo foi que uma menina foi expulsa e a outra suspensa. Caramba, imagina ser suspensa por causa de ovo podre, cara. Essa outra pegadinha aconteceu pouco tempo depois da anterior, e nesse caso foi um professor que fez, e quase terminou em suspensão de novo. Na ocasião, era 1º de abril, e o professor de ciências estava entrando dentro da sala quando do nada, literalmente foi do nada, ele mandou 3 moleques saírem da sala porque estavam brincando demais e que ele iria levar para a coordenação. Cara, pensa no climão que ficou. Porque ele chegou de bom humor na sala e do nada deu bronca. Quando os moleques saíram da sala, o professor automaticamente começou a rir e falou pra turma que ele ia fazer uma pegadinha de 1º de abril com os garotos bagunceiros, para dar uma lição neles. E sendo bem sincera, o Divo não errou não, tá? Eu mesma tinha amado o plano dele, mas eu acho que o coordenador nem tanto. Porque quando o professor foi chamar o povo de volta pra sala, onde é que estavam os moleques? Foi então que o coordenador apareceu e disse que os garotos estavam na coordenação e iam ser suspensos. Porque assim, aquele povinho não era flor que se cheirasse, eles já tinham um histórico. E eles também já tinham sido expulsos da sala logo de manhã. Ele ia suspender, mas no fim ninguém recebeu alguma punição não, nem os alunos ou o professor. Até porque o nosso queridíssimo professor Fábio é cheio de lábia. Ele conseguiu se explicar pro coordenador e convencer ele de que era só uma brincadeira. De todas as experiências que já tive na minha vida, essa foi sem dúvida uma das piores, bem tenebrosas. Na situação em si, eu tinha uns 7 anos e estava brincando com as outras crianças de um bairro do quarteirão vizinho ao meu. E detalhe, eu não conhecia aquela molecada, mas os meus amiguinhos de vizinhança conheciam. Então, seguindo pela lógica infantil, o amigo do meu amigo é meu amigo também. E na ocasião, o pessoal tava brincando de pega-pega no meio da rua. E detalhe, a nossa rua naquele tempo, ela não estava asfaltada e tinha recém chovido naquele dia. Então o chão tava um lamaçal. E é tanto que, por isso, todo mundo tava brincando, nem se portando muito em ficar limpo ou se sujar muito, tá ligado? E por isso também, que no meio da brincadeira, quando uma criança aleatória puxou a minha camisa e jogou algo dentro da minha roupa de primeira, eu não me importei muito não. Porque na minha cabeça, o que tinham jogado era apenas uma folha, uma pedra, sei lá. Só que depois de um tempo, eu percebi que aquela suposta pedra tinha uma textura bem diferente e eu resolvi tirar da minha camisa. Mano, era uma rã morta. Na hora que eu vi o que era, eu comecei a chorar e eu não me lembro direito porque eu resolvi chorar, mas depois daquele dia eu nunca mais brinquei com aquela cambada do outro quarteirão.
Por fim, a última pegadinha que me recordo e que deu bem errado foi na vez que eu fui pro bairro da minha falecida vozinha. E lá eu tinha um outro grupinho de amigos. E entre esses amigos tinha uma menina que eu não era tão chegada assim. Mas de qualquer forma nós brincávamos juntos. Até que teve um dia que essa menina chegou no nosso grupo e falou que um pessoal que morava naquele bairro queria falar comigo e que eles iam me entregar uma caixinha de bombom se eu topasse. Detalhe, esse pessoal era tudo de maior e eu era só uma criança. Por lógica, esse papo estava bem estranho. E meus pais, como bons adultos, já haviam me alertado sobre não confiar em estranhos ou então em outras pessoas. Mas na minha cabeça de moleca catarrenta, eu resolvi ir. Mas eu não era tão idiota assim, tá bom? Eu chamei o restante da tropa para vir junto, só para garantir que não desse nada de muito ruim. Só que, ao chegar no local, eu automaticamente comecei a questionar minha decisão e eu queria ir embora daquele lugar. Só que os bandos de animal, que eu chamava de amigo, insistiram. E eu acabei por entrar naquele muquifo. E, gente, pensa num lugarzinho com energia pesada. Assim, a casa ela não era abandonada, era até ajeitadinha. Mas só tinha adolescente naquele lugar. O local, no geral, não passava uma vibe legal, sabe? Foi aí que eu olhei para uma porta qualquer e eu vi um celular gravando. Na hora eu saquei o que estava rolando. Os vagabundos queriam viralizar as minhas custas. Estavam tentando fazer uma pegadinha e resolveram usar uma criança. Ah, pois escolheram a pessoa errada, minha gente. Na hora eu desliguei aquele celular. E quando me chamaram pra ir pra cozinha da casa, eu fui. Mas fui puto. Daí, quando cheguei lá, teve um cara que tampou o meu rosto e falou que eles tinham preparado uma surpresa pra mim. E calma, eu sei que essa história tá ficando meio bizarra. Inclusive, até hoje eu julgo esse pessoal. Mas a tal surpresa foi que essa galera supostamente tinham encontrado minha irmã desaparecida. Enfim, a galera só queria caçoar. Daí, quando o cara finalmente tirou as mãos do meu rosto e mostrou a minha suposta irmã, na realidade era um porco com peruca. Os adolescentes, quando viram minha cara na hora, começaram a rir. Gente, eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva, que tinha um marmanjo gravando lá na hora e eu peguei o celular da mão dele e lasquei no chão. Na moral, quem em sã consciência chama uma criança desconhecida para sua casa para fazer uma trollagem? E gravar. E digo mais, eu só não quebrei os outros celulares daquele pessoal porque o meu grupinho me puxou pra fora daquele lugar. Mas fiquem sabendo que esse dia não foi só derrota. Até porque durante toda essa confusão, teve um menino do nosso grupinho que ele saqueou a despesa daquele povo. E no final, passamos a tarde comendo salgadinho, doces, bolachas e geladinhos.